Está começando mais um LT4 Cast Show, o podcast oficial da LT4 Motors. E hoje nós teremos como assunto direito. E aí, Luquinha? Boa noite, Rodolfão. Mais um pra conta? É o número 600 e... Chegaremos lá. E aí? Isso aí, boa noite, galera. Hoje vamos falar de direito com uma pessoa, além de cliente, vizinha e que sabe muito do que vai falar. Posso apresentar ela? Por favor. Vamos lá. Formada em Direito, juíza titular da 4ª Vara Trabalhista há 16 anos, nascida em Niterói, Rio de Janeiro, mas apaixonada por Minas. Mãe de uma moça de 19 anos, professora de pós-graduação, com vários artigos e livros publicados. E nas horas vagas, cantora. Seja muito bem-vinda, doutora Amanda. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigada, Lucas. Foi difícil chegar até aqui. Foi, né? Levou 1 minuto. Grande prazer, viu? Obrigado. Aqui Muito é obrigado. praticamente uma extensão da minha casa, É né? isso aí, é o seu quintal, né? Exato, literalmente. Literalmente. E por acaso ela descobriu como? Posso contar? Posso começar com essa história? Vamos, a gente já quebra o gelo? Pode? Tá bom. Vamos nessa. Rodolfo, você não estava aqui ainda. Quando nós abrimos a LT4, colocamos alarmes na loja, tudo, né? Aí tem uma pessoa que mora no condomínio, a doutora Amanda, que é amigo nosso, e o alarme disparava de madrugada. Aí o cara me ligou uma madrugada, falou assim, Lucas, deixa eu te falar uma coisa, seu alarme já tá disparando, é a terceira noite. Falei, como assim? Não tô sabendo, não tô recebendo nada. Falou, eu vou te falar. Tem uma juíza que é vizinha do terreno. Ai, meu Deus. É a casa dela, ela abre a janela, ela fica olhando, você tá acordando ela. Acho que ele pôs pra me deixar com terror. Falei, pelo amor de Deus, já cancelei o alarme na hora, no outro dia eu já tirei, já troquei e resolveu. Aí depois de um tempo, ela veio aqui na loja, né? Nós nos conhecemos, pedi mil Sim. desculpas, vermelho. Falei, Sim. doutora, não foi a intenção. Falei, não, Lucas, com essa simpatia. Aí nós fizemos 2 negócios, né? Eu vendi o seu 2 carro negócios. e ela comprou um carro com a gente. Mas ele tem uma estratégia que é infalível. Conta pra né? quem tá Colocar o alarme na escutando a loja gente. de madrugada. Não! O que eu falei pra ela? O que eu te contei no dia? Então, como ele mencionou ali na abertura, na apresentação, Rodolfo, eu sou apaixonada por Minas. Praticamente uma mineira de coração, referência de família, minha filha nascida lá, faculdade e etc. Verdade. Então, adivinha uma coisa que eu gosto. Pão de queijo. É claro. E o que tinha aqui? Como bom mineiro. Pão de E que queijo. tinha Falei, vem pão aqui de- comer o pão de queijo. Então, ele já chegou, né, com aquele jeitinho mineiro. Mineirinho. Parece até que é mineiro. Serviu verdade. um pão de queijo, um café. Como que a gente fica bravo Não, numa não situação tem dessa? jeito, né? comigo, virou cliente. Vamos fazer negócio, É com isso. certeza. E hoje tá no podcast com a gente. Vai Pra minha alegria. né? abrilhantar a nossa noite aqui. Que legal. Doutor, aos 14 anos, você foi para Minas, ainda uma menina. Foi difícil essa mudança para você? Muito, porque é uma cultura completamente diferente, né? Eu morava numa cidade de praia, 14 anos é aquela época que a gente está descobrindo a vida, as primeiras paqueras, as amizades de infância se fortalecem nesse período, né? Tanto que meus 15 anos já comemorados em Minas, o meu pai, dentro da sensibilidade dele, que é um homem de pouco estudo, mas de uma sensibilidade gigante, absurda, né? Eu lembro direitinho, ele tinha um caravan, né? Caravan já foi um carrão, carro, né? exato. Coisa Um mais carrão. E ele ligou para as mães, para os pais dessas minhas 4 melhores amigas e falou assim, olha, vai ser o aniversário dela, vai ser aqui, mas eu posso mandar o motorista e tal para buscá-las aí, que a gente queria que elas estivessem com a Amanda. Mas foi também ali uma transição que começou a me ensinar muito, porque daquela experiência em Minas, eu já morei em vários locais. Teve um tempo atrás, eu fiz até as contas, Lucas, de quantas mudanças eu já Várias. havia feito, né?
20. Nossa! Né, Uau. de casas. E assim, uma delas, essa na época de estudante, quando a gente não tem praticamente nada, mas tem tudo, né? Tem todo aquele entusiasmo da Bem vida. isso, né? Mas eu lembro que nós estendemos, assim, eu e as amigas, um lençol no Tava meio ótimo. da casa, jogamos as coisas tudo dentro e fizemos aquele trouxão, E leva sabe? embora. Aquele nozão. A mudança foi basicamente isso, mas conta também, Que né? legal. Claro que sim. Então, esse aprendizado de adaptação, readaptação, de reconstrução, também teve uma importância grande na minha vida, porque depois, ao trilhar aí o mundo dos concursos, né, a gente vai aonde a oportunidade está. Já tá acostumada, Então, né, doutora? a gente aprende a recomeçar. Você tinha mais saudade dos amigos ou da praia? Ai, que pergunta indelicada. E se alguma amiga minha ouve o podcast, porque eu mantenho essas amizades. Fala assim, eu tinha saudade das amigas na Na praia. praia. Exato. Olha, Porque Niterói deve ser coisa... Eu não conheço, mas é lindo, né? Eu morei em Niterói. morava na região dos Lagos, depois ali já de Niterói um pouquinho, né? Hoje a minha filha está em Niterói por coincidência, mas essa infância foi passada em Maricá, região dos Lagos. Olha, que legal. Perfeito, lugar maravilhoso. Doutora, você acha que na sua infância influenciou na sua escolha como direito? Essa infância sua lá? Não. Não influenciou? Acredita que não? Uau. Não. Você tá brincando? Eu tinha como certo na minha vida que eu seria veterinária. Você tá brincando? Até quantos anos? Até o momento que eu comecei a pensar em dinheiro. Uau. Olha. Aí trocou. Falou o quê? E racionalizar, né? Em pensar numa profissão, numa carreira Que te deu um que retorno pudesse me dar financeiro maior. um leque de opções maior, mas dentro da área de humanas também, que era algo que me atraía, lidar com pessoas, né? Num primeiro momento, não pensava na carreira magistratura, tanto que eu advoguei, também fui servidora pública antes do concurso da magistratura, mas foi uma decisão um pouco racional, vejam só, né? E também porque eu notei que eu adorava animais, como adoro ainda, mas eles estando bem, né? No Não momento ruim. do adoecimento é muito sofrido. É sofrido. Então, eu acabei também sendo um pouco racional nesse sentido de me poupar. Então, preferi lidar com o conflito humano mesmo. Perfeito. Que legal. Você passou numa universidade pública, mas precisava trabalhar para sustentar os custos do curso, etc. Né? Sim, Foi nesse momento que a música entra na sua vida ou não? foi. Uau. Eu vou voltar um pouquinho nessa sua questão. Até é interessante vocês me trazerem essa pergunta, Lucas, porque quando você fez esse convite muito generosos comigo, eu falei, gente, mas é um podcast de empreendedorismo, né? E eu sou concursada, né? Eu sou aquela pessoa que as pessoas olham e falam assim, ela foi pela segurança, né? Onde está o empreendedorismo aí? E tem. E aí eu fui no dicionário, falei, foi empreendedorismo, né? Eu fui olhar, até trouxe aqui, decidir realizar tarefa difícil e trabalhosa, tentar ou pôr em execução, realizar. Né? E esse trajeto de um concurso público é uma Exatamente. forma de empreendedorismo Mas não tenha também. dúvida. Né? Olha É aí. preciso uma coragem, é preciso uma disciplina, é preciso um planejamento, não é mesmo? Então, nessa mudança Rio para Minas, o meu pai foi ser empreendedor, porém não foi muito feliz no projeto dele, na ocasião. Ele tinha sido empregado por 20 anos numa multinacional. Então, quando ele saiu, ele tinha um determinado recurso e buscou empreender. Mas nós sabemos como é o mercado e quantas as variáveis, né, que podem... E eu lido com isso, inclusive, todos os dias na Justiça do Trabalho, equilibrando, né, essas questões. Então, nós tivemos uma mudança muito drástica em termos de segurança financeira, ao ponto de realmente ter sido dito a mim, olha, você é inteligente, nós queremos que você continue estudando, mas, infelizmente, uma universidade particular, nesse momento, Não está tem fora condição. de cogitação. Né? E é caro, né, doutora? E tínhamos ido para Minas, Lucas, e numa cidade muito Que pequena. cidade que você foi? Contra.
Eu falava rápido, porque aí os colegas achavam que era a Europa, porque se chama Mar de Espanha. Então ficava só o Espanha no ar, né? Mas esse Mar de Espanha é Minas, gente, né? É próximo aonde? Próximo Passo? Juiz de Fora, Leopoldina, Zona da Mata, né, mineira. Lindo lugar. Mais 18 mil habitantes, né? Que delícia. E as opções eram magistério ou contadoria, né? Ou ser contadora. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Nessa época eu já estava pensando no direito, né? Ali, começando a namorar o mundo jurídico. E com essa pressão na cabeça, né? E aí tinha uma Kombi que levava os estudantes de Mar de Espanha para Juiz de Fora, né? Mas para isso, para a gente chegar lá às 7 horas, a gente tinha que sair às 5 da manhã. Pensa o frio de Minas, né? Acordava às 4. Às 5. É frio lá, cara. Não, é muito frio. Morei lá. Na Zona da Mata. Muito. E aquelas coisas, né, que hoje também a gente evoluiu muito em termos de segurança, hoje ninguém faria, gente. Porque a Kombi, o motor da Kombi é lá atrás. Isso aí. Pega fogo. Mas fica quentinho quando não pega fogo. E aí, essa maluca aqui pedia ao motorista para ir dormindo um pouquinho mais, né? Cima. No fundo da Kombi, em cima do motor, até o local para estudar, né? Mas tive, então, essa felicidade, porque muitas vezes não basta o esforço. Quantas pessoas se esforçam, né? Mas é um funil. E tive a felicidade de ingressar, sim, numa universidade pública, mas com essas necessidades adicionais, né? A família, nessa hora, felizmente, chega junto, né? Cada um colabora com alguma coisa, é um livro, mas tive que realmente buscar algumas alternativas de renda complementar. Mas não só isso. Também tinha as rodas de violão, né, gente? Claro, dos universitários. Uma universidade mineira, com toda aquela cultura, né, própria de Minas. E muitas vezes a gente se sentava no pós-aula para tocar, ouvir, e eu não imaginava que eu cantasse isso. Mas, de repente, começavam a falar assim, nossa, Amanda, vou tirar de novo essa música, você canta bem, né? Olha que afinada. E eu não fazia ideia. Né? Não fazia ideia. Se descobriu ali. E aí, nessas Vamos juntar brincadeiras, o útil ao agradável, né? E primeiro de tudo, me sugeriram, Lucas, uma avaliação no coral da universidade, que tinha um projeto de bolsa alimentar nessa ocasião. Então, quem ingressava no coral, eram vários programas assistenciais ou ligados ao desenvolvimento cultural ou mesmo de trabalho manual pela faculdade. Por exemplo, na biblioteca, no restaurante, servindo os alunos no RU, né? E aí me sugeriram, faz a prova para o coral, você tem condição. E aí fiz a prova para o coral e, para minha surpresa, gente, até o maestro Rogério, né, que é assim, alguém que eu guardo uma memória afetiva com muito carinho, brigou comigo e falou assim, por que você só veio fazer essa prova agora no seu 3º ano? Não fez no primeiro, né? Olha que legal. E ali eu me descobri. E virou depois também uma forma de renda complementar, com apresentação em barzinho, né? Que legal. Essas coisas. Que legal. Maravilhoso. Como que vai mudando a nossa vida, né? Vai descobrindo as coisas, vai acontecendo. Além de algo que eu fiz bastante tempo lá, que foi onde eu aprendi a cobrar as pessoas, que era a venda de lingerie. Mar de Espanha é uma cidade que não tem desemprego. É interessante. É uma cidade pequena, mas que criou assim uma teia e uma fama na fabricação de lingerie, inclusive fornecendo para alguns grandes magazines do Brasil. Então, quando eu ia visitar, eu vinha, né, com os consignados, né, para vender, e aí eu voltava, prestava conta. Já era uma empreendedora. Uma empreendedora. Tá vendo? Tá vendo? Claro. Doutora, como que você conciliava isso, a questão dos shows com o estudo? Dava? Porque show você vai fazer à noite, cansa. Você teve umas dificuldades nisso? Olha, gente, a juventude... Aceita tudo, né? Tudo, né?
como eu sinto falta de passar uma noite, hoje cantando com os amigos, né, tomando um vinho e tá inteira no dia seguinte, né? Porque a gente conseguia fazer isso com a mão nas costas. No dia seguinte a gente estava no estágio, plenos, né? Então, assim... E aí, aquele sono de recuperação no final de semana, né? E tava tudo certo, tudo certo. Que legal. E seus pais? Como que eles enxergavam a canção? Você já estava empreendendo ali, né? A verdade é essa. Eles aceitavam? Exatamente. Sim. Rodolfo, primeiro assim, na verdade, aquela época... A gente não precisa falar de idade aqui, né? Mas é engraçado. Mesmo porque a gente abriu aqui... advogado pode mentir, não? Não pode mentir. Vocês não colheram o compromisso de dizer a verdade, tá? Não tem esse compromisso gravado, não assinei. Porque a hora que o Lucas falou assim, tem uma filha de 19 anos. Dá pra acreditar, Verdade. Então, mas diferentemente de hoje, e eu falo isso porque é um alento, quando eu tô com saudade da minha menininha de 19 anos, essa tecnologia aqui é maravilhosa. Ajuda muito, né, não resolve como a presença, mas você faz uma chamada de vídeo, você né? Vê ela, né? Você vê, aquece o coração, aquela época a gente não tinha nem telefone fixo em casa, que era algo caro. Caríssimo. Então era assim, moedinhas de orelhão, que era e que os estudantes iam. Tinha que falar logo, senão caía. No domingo, porque ficava mais barato, a ficha durava mais, né? É verdade. E aí a gente ficava naquela fila para ligar. Então, assim, o que eu quero dizer, respondendo a sua indagação, é que não havia nem como, muitas vezes, os pais acompanharem tanto, né? Hoje, assim, a gente coloca... Se minha filha fosse cantar no barzinho, e ela tem dom para isso, né? Ela ia pôr, ela me mandar ao vivo o vídeo na hora. Você ficar só lá acompanhando. Mas a minha família sempre também foi apreciadora de boa música, né? Eu lembro dos LPs. Meu pai chegava da Mesbla, né? com os LPs de Chico Buarque, Milton, né? A música mineira sempre muito forte, muito presente. Sim. Então, quando eu ia e fazia alguma graça lá nas nossas reuniões familiares, na verdade, sempre foi muito bem visto e que legal. Apoiada, né? Isso. Que legal. E só música boa, porque antigamente as músicas tem um conteúdo, né? As músicas hoje... Pra você achar um conteúdo legal, demora um pouco, né, doutora? Essas músicas acho que nunca Letra, né? Letra, né? Letra. Você parar pra escutar, pra entender a letra, é uma lição de vida. Eu ouço tudo. Eu ouço de tudo. Mas, assim, momentos, né? Você tá num churrasco, tudo bem. Mas se botar no seu carro para fazer uma viagem longa, não tem nada mais bacana de que uma melodia elaborada. Ter conteúdo. Uma música que te passe uma mensagem, né? Uma paz. Perfeito. Então, isso realmente a gente tá em falta. Rodolfo, nós vamos ter uma palhinha no final do nosso podcast, tá? Não pode cobrar da gente. Vamos fazer o seguinte, se ela gostar do podcast, ela dá uma palhinha. Fechado. Pode ser? Caramba, mas já tô gostando. Mas calma, já ganhamos muita música. Doutora, quando você se formou, em seguida veio o desafio da OAB. Sim. Que escutamos muito as pessoas, os advogados falando que às vezes fica anos tentando Sim. por causa da prova. Como foi isso para você? É mais difícil que passar numa universidade? A OAB é uma prova difícil, mas sobretudo para aqueles que deixam para estudar no momento da prova, né? Eu acredito que aquele que estuda durante a universidade, durante o curso, é um conhecimento que vai se acumulando, né? Sem dúvida. Então, é um facilitador. Mas aí, muitas vezes, entram diversos fatores, questões de prova. A gente vê pessoas brilhantes, pessoas que ensinam a outras e que, às vezes, no momento da avaliação, bloqueiam, né? Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, seja no vestibular, seja em outros processos seletivos. É muito também o emocional, às vezes, né?
Mas a prova da OAB é uma prova difícil e tem que ser. Tem que ser, Tem né? que ser, Tem que ser. né? Tem que ser Porque exigente, né? Nós temos faculdades que, infelizmente, são faculdades de fácil estruturação. A faculdade de Direito ela não exige tanto como uma faculdade de Medicina em termos de estrutura. Não precisa de laboratório, não tem um grande investimento. E é por isso que é uma das faculdades de maior número, né, também. E, com isso, a gente tem um número enorme de profissionais todos os anos sendo formados e que vão lidar não é com a vida, vamos dizer ali, física, como o médico. Com certeza uma decisão. Mas é a vida que, às vezes, é algo que vai definir A né? vida de a outra vida de pessoa. outra Sem pessoa dúvida. também. E, infelizmente, Sem dúvida. nós vemos muitas causas, e eu lido aí com esse contato diário com N profissionais, e uma boa formação, uma boa técnica faz toda a diferença no processo, né? Então, de fato, tem que haver uma seleção, tem que haver um rigor em relação a isso, né? Na minha opinião. Tá certo. Na minha Perfeito, opinião. tá certíssimo. Certíssimo. Minas é a sua referência cultural. Mesmo assim, você prestou o concurso e foi parar no Espírito Santo. Conta um pouquinho disso para nós. Talvez eu até tenha adiantado um pouquinho isso, né? Quando eu falei do vamos aonde a oportunidade está. Mas aí tem um adendo, né? Eu tenho uma filha de 19 anos e eu tive um relacionamento de 18 anos muito saudável, muito contente, e ela é fruto desse relacionamento. E a opção por Espírito Santo foi em função do pai da minha filha, meu ex-marido, ter ido trabalhar lá quando eu estava em Minas, né? Ele também vem de uma família que ele também... Eram 10 irmãos, também precisava... 10 irmãos, né? Morador do alojamento da universidade. E houve esse trato. Foi um pacto mesmo, assim, no sentido de... Você vai aonde houver a oportunidade, em algum momento eu vou atrás e a gente, um momento... Parceria mesmo. Se achega, isso né? aí, tá certo. Isso acabou acontecendo depois de um tempo, mas nesse meio do caminho, Rodolfo, eu passei pelo Espírito Santo, eu passei pelo Paraná. Olha. Né? Tá na conta dos 20. Tá, das 20 mudanças. Legal. Quase montou uma empresa, empreendedorismo de mudança. Tá vendo? Eu tenho know-how. Tem know-how Eu pra isso. tenho Eu know-how achei que para eu já isso. mudei muito, Não, cara. Eu bicho. perdi de lavada aqui. Você veio para Ribeirão Preto fazer o mestrado. É porque Ribeirão e não porque... por que Ribeirão e não porque Minas? E não porque Minas. Sim. Por que você escolheu Ribeirão e não Minas? Nessa informação, eu preciso fazer uma retificação. Ribeirão foi a minha opção na magistratura. Legal. Isso. Eu estava no Espírito Santo como servidora do Tribunal do Trabalho de lá há 1 ano. Teria ficado por lá, mas como é essa questão? Por questões ambientais do meu local de trabalho lá, eu resolvi fazer outro concurso. Minha filha tinha 4, era bem pequenininha. E eu sozinha, porque à época o pai morava no sul. Tá, olha. E aí eu falei, mas eu vou fazer mesmo assim um outro concurso. Pouquíssimo tempo para estudar, né? Porque eram 7 horas no trabalho, eu tinha uma pessoa que me auxiliava, ela era pequenininha, não ia para a escolinha, estava começando. Eu chegava, tinha que cuidar. Então, assim, eu literalmente rasgava o livro. Eu tirava as páginas, colava em frente à pia, por exemplo, para ir preparando comida e lendo, e lavava a louça. Então, eu tinha pedaços de livro espalhados no banheiro. Porque, por exemplo, gente, vocês talvez não entendam, mas mulheres... que eu faço questão que as mulheres também assistam esse podcast. Vocês vão aprovar o que eu digo. Existem 2 tipos de banho para mulher. O banho normal e o banho de lavar a cabeça. Nossa, é verdade. O banho de lavar a cabeça é um evento. Você né? não pode atrapalhar em nada, não pode nem abrir E aí, a porta. você fica ali concentrado. É um verdade. evento. Eu aproveitava o banho de lavar a cabeça também para fazer a minha leitura, né? Então, Ribeirão Preto surgiu porque eu tive, mais uma vez, essa felicidade de, nesse período, foi 2008, né? 2008 para 2009,
surgiu esse concurso para o Tribunal de Campinas, né, que é conceituado o tribunal no Brasil, uma região muito próspera, boa. E aí eu falei, vou fazer esse concurso. Né? Tinha feito um antes em Minas, que foi um test drive, né, para eu sentir como era o concurso para magistratura. Aprendi bastante naquela experiência inicial. E depois, para o segundo que apareceu, que foi Campinas, que eu falei, é um lugar que também me interessa. Eu já fui com um pouco mais de organização e deu tudo certo. É um concurso longo, sabe, Lucas? É quase 1 ano de concurso. São 5 fases. São 5 fases. São 5 fases. Então, é um concurso que começa com 4 a 5 mil pessoas, uma média, né? E termina com 8. 8 pessoas? Na etapa final. O meu histórico foi assim. Tem que se dedicar muito. Muita a dedicação pessoa certa total. na profissão certa. Porque Exato. eu não tenho essa... Né? Acho que nós estamos na profissão certa. Porque, cara, essa paciência, essa determinação para estudar, se você não tem não é isso, fácil, é isso aí. é difícil conquistar, né, Natana? É difícil. Mas, assim, é muito prazeroso. Né? Eu falei que tinha uma primeira opção em mente quando garota, em função do amor mesmo pelos animais. Mas eu realmente me descobri nesse mundo do social, né? De fazer, às vezes, a diferença ali naquele micro-universo mesmo. Mas a gente consegue fazer, às vezes, e isso é muito gratificante. E esse sonho de criança, pensou em agora usar como hobby, por exemplo, ou não? Não. Dá dó, né? Eu também tenho essa dó, sabia? Eu gosto de animal, mas eu não servia para ser veterinário, não. Se você vê o bichinho ali... complicado, eu também tenho essa mesma sensação. Mas é um ramo que tem várias ramificações também. Você pode atuar de outras formas, né? Mas alguma coisa tá tão tranquilo. Quase não tem nada aqui, eu não falo. Exatamente. Uma veterinária agora, eu tô tranquilo. Por que não, né? Não é? O que você faz à noite? Dorme? Né? Da meia-noite às 6 da manhã. Às vezes. Sua pesquisa e seus estudos são baseados em gestão de conflitos. Sim. Você pode nos explicar como isso funciona? Claro, vai ser inclusive um prazer, né? Isso foi um interesse que surgiu e foi objeto das minhas primeiras pesquisas e primeiro livro também publicado, que é uma atuação humanística na magistratura. Nós temos uma cultura muito habituada ao litigioso. Né? O Brasil é um recordista em litígio, as pessoas têm uma dificuldade enorme em diálogo, em autocomposição, em compor os próprios conflitos. Tudo então me processa, vai procurar os seus direitos. Né? Ao contrário de outros países que investem muito nessa autocapacitação de resolução de conflitos por meio de mediação, de conciliação. Até porque, vamos citar aí, por exemplo, os Estados Unidos, a litigiosidade é muito cara. Né? Não existem instrumentos de acesso à justiça como a legislação brasileira traz, de defensoria pública, juizado de pequenas causas, benefício de gratuidade de justiça para ir para o suficiente. Então, a ausência desses mecanismos que facilitam o ingresso à justiça também faz com que o cidadão crie uma cultura mais autorresolutiva. É uma questão que eu coloco para ser pensada, né, discutida. E, em função disso, nós temos um país recordista, com um judiciário que é muito cobrado por lentidão, e são problemas reais, mas o contexto também que isso acontece é, por vezes, desconsiderado, porque não tem como, é um dos países com a maior produtividade. Um magistrado tem uma média de 8 decisões por dia útil no Brasil, fora o restante do trabalho. Isso, quem quiser checar, verificar com mais cautela, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de cúpula administrativo do Judiciário, e hoje é tudo informatizado, é muito fácil puxar esse diagnóstico, né? Fazer esse raio-x do funcionamento do judiciário. Mas só que, assim, por mais que se faça, a sensação é de enxugar gelo. Né? É sem fim, porque você resolve 8, vamos dizer, num dia útil, mas entra 10, 12. Então, a conta não fecha. Né? Então, algo que me chamou muito a atenção foi estudar um pouco mais o desenvolvimento de mecanismos que fogem um pouco dessa cultura da litigiosidade.
e inclusive o mestrado, que aí sim veio a USP Ribeirão, que tem um mestrado que dá para encaixar essa linha de pesquisa, foi para onde eu fui fazer pesquisa empírica, estudar um pouco mais até desse direito comparado, né? E levar isso, inclusive, aqui para o nosso judiciário em Ribeirão. Eu tive a felicidade de ser nomeada pelo meu tribunal para um cargo que é um cargo de confiança, é um órgão diferenciado que o judiciário tem investido nos últimos anos, que se chama CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é exatamente a criação de espaços de desenvolvimento dessa cultura consensual de solução de conflitos, né? E fiquei ali, então, por 2 anos, reconduzida mais 2, desenvolvendo esse trabalho. E foi uma experiência muito positiva, né? Atendendo situações, por exemplo, de empresas com dispensas coletivas, com situações de insolvência. Tem um caso bastante emblemático, agora eu não estou mais no órgão, eu posso comentar, né? Sem qualquer impedimento, mas que me orgulha muito, que foi o trabalho com o ato trabalhista do Botafogo, de Ribeirão Preto, Futebol Clube, né? Que tinha um passivo preocupante. Complicadíssimo. Isso, e nos procurou nesse órgão diferenciado, próprio para esse trabalho paralelo, mas que é uma forma também de realização de justiça, né? De um modo mais customizado, porque a gente desenha a solução para aquele caso considerando as nuances específicas da situação, dos envolvidos, o tipo de conflito, né? E uma pena ter havido a pandemia, porque na toada que estávamos era para ter solucionado na íntegra o Botafogo, mas com a pandemia cessaram-se os jogos, portão fechado, a arena, né, que nós hoje temos aqui na cidade, Perfeito. que era para ter sido palco aí de shows maravilhosos desde aquele período já da pandemia, mas foi um projeto postergado, mas foram recursos novos que foram injetados, né, agora recentemente, e a gente tem, então, a permanência desse que é um patrimônio da cidade, né? Sem dúvida. Comercialinos, eu também amo comercial, né? Mas eu estou citando uma experiência em particular. É perfeito. E é referência na cidade. Referência, isso foi citado, felizmente, em vários outros locais do Brasil, nesse trabalho da 15ª aqui com o Botafogo Futebol Clube. E você, é Botafogo ou comercial? Sou Botafogo. Mas não sei ninguém que é o goleiro, mas eu sou tá. Dá pra ver que você sabe muito de futebol. Sei lá. Bate-papo gostoso, hein, Rodolfo? Falei pra você que ia dar conteúdo. Nossa senhora, é enriquecedor, cara. Calma que nós estamos aprendendo bem na muita metade. coisa aqui, tô adorando. Segura. Qual que é a importância da gestão de conflitos no contexto jurídico e como você aplica esse conhecimento em sua atuação como juíza? Ô, Lucas, estudar esse segmento de conhecimento foi um divisor de águas para mim, não só como magistrada, mas como pessoa. É algo que eu aconselho a todo mundo. A gente passa a ter uma perspectiva muito diferente do que é conflito, inclusive, né? Porque quando a gente fala conflito, o que vem à nossa cabeça é algo que negativo, né? Negativo. Só que muitas vezes a gente não percebe a importância que as situações conflituais têm, quanto elas promovem crescimento, aprimoramento. Então, a questão não é o conflito, porque o conflito ele é íncito à sociedade, à vida em coletividade. As pessoas pensam diferente, têm histórias, bagagens diferentes. Então, é natural que haja esse choque por vezes. Faz parte. A questão é como a gente vai gerir essa situação. Se a gente vai gerir isso de uma forma construtiva, de uma forma a extrair experiência e crescimento, ou se vai ser numa espiral destrutiva, né? Então, a gente aprende que a forma de falar pode determinar que você tenha razão ou não. Porque a questão, né, às vezes seu argumento é bom, mas e como você colocou esse argumento? Errou aí. Né? Pode errar aí. Então, a gente aprende a lidar com a linguagem, com a comunicação, a praticar uma escuta ativa, uma escuta empática, se colocando no lugar do outro e levando as pessoas a exercitarem isso. Que a gente está muito carente disso. Sem né? dúvida. Muito. E as situações que muitas vezes a gente realmente conseguiu
solucionar esse conflito, que não é um conflito econômico apenas. A justiça do trabalho ou outros conflitos do dia a dia não envolvem apenas o econômico. Só o dinheiro. Existe um emocional, um psicossocial maior muitas vezes. Né? Às vezes eu chegava lá na questão negocial de um acordo, uma das partes propunha quase o total da ação e a outra, não quero acordo, não tem acordo. Por que não tem? Você já vê ali que ali tem um impedimento que é emocional, que há uma ferida, né, que não é a econômica ali, que precisa ser ouvida, vista. Doutora, uma vez eu escutei, não lembro, acho que foi o RH da empresa que eu trabalhava, falava assim que às vezes a pessoa entrava na justiça, não era contra a empresa. Era contra uma pessoa, contra um gestor, contra... Ele pegava... É importante você trazer isso, Você acabou de falar. Então, assim, às vezes... Cara, porque a empresa te paga no 5º dia útil. Ela te prometeu, ela cumpre. E a pessoa ainda entrava... Ela não pensava que ela não estava prejudicando a empresa. Isso é mais comum do que a gente imagina. imagina. Retaliação. Você concorda? Você vê muito isso, muito, né? muito. Você vê que assim mesmo... É um mal entendido, é uma palavra que foi colocada e houve um ruído daquela comunicação. Nossa, e aí, complicadíssimo. Lucas, tão bacana você trazer esse debate, né? Porque você tem um público de pessoas ligadas ao empreendedorismo, a esse mundo dos negócios. E é muito importante investir no RH, na pessoa que vai conduzir, né? Por exemplo, uma rescisão contratual. Sem dúvida. Às vezes, ali, a forma como isso é feito vai ser determinante para que haja uma compreensão daquele ato ou uma incompreensão que pode virar um problema que poderia ter sido evitado por pouquíssima coisa. Né? As pessoas querem se sentir respeitadas, sobretudo. Perfeito. É verdade. Então, a gestão de conflitos, ela vem para trazer também um pouco mais dessa humanidade na solução do conflito. Porque o juiz aplicador da lei, ele vai aplicar uma lei igual, seja para o senhor José, dono da barraquinha do cachorro-quente, seja para o grande banqueiro, né? Ele não vê o tamanho, ele vê a razão. Ele vê e muitas vezes é uma decisão que vai desequilibrar ali a parte, né? Essa gestão de conflitos, então, que é um tratamento mais humanizado, com oportunidade de construção de algo sob medida para aquele caso, com mais flexibilidade, com planejamento, com a elucidação desses ruídos que podem ter ocorrido, ela traz muito mais humanismo para a própria justiça. E aí eu digo, né, trabalhar comunicação não violenta, essas várias linhas envolvidas na gestão melhoram a nossa vida também, particular, inclusive. Né? Então, para mim, foi um divisor de águas. Eu me redescobri na magistratura desenvolvendo esse trabalho e é hoje quando eu saio assim mais feliz com a minha função, né? Quando a gente consegue aquele aperto de mão no final, olha, boa sorte, tudo de bom para você, a gente não resolve o processo, que o processo chega uma hora, acabou os recursos, acabou, tá aí, cumpre, né? Mas o conflito fica lá. Então, com essas outras metodologias, a gente tem a possibilidade de realmente resolver o conflito, que é o elemento, né? E o elemento do processo. Frente, né? Exato. Tem isso, né? Cara, que legal. Responsabilidade, hein, Rodolfão? É muito grande, não tenha dúvida. Quais são os maiores desafios que você enfrenta ao lidar com conflitos trabalhistas e como você os supera? Será que eu supero? Pelo menos tenta, né? É um exercício diário, né? É um exercício diário. O conflito trabalhista, Rodolfo, ele é objeto de uma certa incompreensão até cultural, né? A justiça do trabalho muitas vezes é vista como uma vilã, né? Alguém contrário ao empreendedor. E não é. É verdade. Pelo menos não é para ser, né? Eu amo a galinha dos ovos de ouro, né? Que é o empresário, que é a atividade econômica. Que é onde faz o negócio girar. Claro, girar. E eu respeito muito isso, né? Eu não tive a coragem de ser empresária, né? Eu fui para segurança. Mas o que nós buscamos, na verdade, e não existe mocinho e vilão e bandido nessa história, é um equilíbrio realmente dessa relação. Porque pessoas boas,
de índole, dispostas a fazer o correto, existe em qualquer posição desta relação. Eu conheço excelentes empresários, eu tenho familiares empresários, né? Nós conhecemos, como conhecemos aqueles não tão bons assim, que inclusive geram uma concorrência desleal com o coleguinha que cumpre, né? Sem que dúvida, faz. sem dúvida. Certo? Sabemos bem como é. Então temos de tudo nesse universo. Então, como que eu lido com isso? Eu lido dessa forma, com a minha imparcialidade, né? Com o conhecer para solucionar de acordo com o que cada caso apresente, buscando fazer esse melhor dentro desse equilíbrio, porque nós já tivemos também um mundo sem relação trabalhista regulamentada, sem justiça do trabalho, e ela existe em toda parte do mundo, existe um mito, né? Isso é coisa do Brasil. Não é. Tem outro nome, tem outra forma de atuação, de operacionalização, mas existe. Porque quando não existiu, o que nós vimos também foi a barbárie, né? O pós-revolução industrial, gente, o que era aquilo? Crianças. Tanto que a primeira legislação mundial, no sentido de regular relações de trabalho, foi para limitar jornada de crianças de 10 anos a 12 horas por dia. Absurdo, crianças que trabalhavam em carvoraria para alimentar a indústria têxtil da Inglaterra, né? Então, assim, guardadas as proporções, mas nós temos ainda hoje... Vamos falar? Pode falar, Sindré? Nós estamos aqui num bairro que, há 3 meses atrás, foi descoberta uma situação de trabalho escravo, né? Você está brincando? Não, isso foi noticiado, então o que eu estou falando é público aqui na City Ribeirão. Uau, né? Não sabia disso, não. Foi objeto de uma ação do Ministério Público do Trabalho, uma senhora que ficava dia e noite na residência, ela tinha 2 peças de roupa e um vizinho acabou percebendo, uma pessoa nova que mudou para o bairro, né, que ela saía para botar o lixo e entrava com a chinelinha havaiana dela, etc. E olha, meus amigos, não era um casal, né, de médicos, né, da nossa cidade. O Ministério Público atuou nesse caso. Tem que ser preso. Isso foi noticiado. Não me recordo disso. É muito recente. Talvez tenha passado aí tanta informação, né? E hoje a gente tem acesso a tanta coisa. Mas eu estou citando esse caso, mas não é um caso isolado. Existe né? Nós temos situações de resgate de trabalho escravo, análogo à escravidão. Nós temos situação de trabalho infantil seríssimo, né? Maio, inclusive, é um mês ligado a isso. Mais, eu também achei que isso estava banido da sociedade. O que acontece é que a gente vive muitas vezes numa bolha, assim, né? E a gente não tem... E na hora que você vê isso, deve dar um desespero, né? E daí desespero, uma vontade de resolver isso para ontem. Para ontem, né? Então, Porque... a gente precisa ter essa regulamentação. E ela não é para atrapalhar nada. Eu não vejo empregador e empregado como oponentes. Isso não, essa mentalidade... todo mundo fala isso. Não existe isso, gente. Né? São 2 lados da mesma moeda. Um não vai existir sem o outro. Perfeito. Então, a gente tem que equilibrar simplesmente, né, essa relação para que a gente tenha uma condição de desenvolvimento econômico, mas que seja conjugada com um mínimo, né, para garantir a dignidade, um mínimo existencial dos dois lados. Posso adiantar uma pergunta, se me permite, que faz total sentido, até para pegar um gancho do que a doutora está falando aqui para nós. Dizem que o trabalhador sempre ganha do contratante. Mito. Isso é um mito? Ah, pronto. Eu sabia que vinha mito. É verdade. Né? Mito. O empresário já entra pensando... Perdi, né? Mas não, mito. Explica. Mito total. Procedência em parte, né? Existe, sem dúvida. O que eu percebo às vezes, e vai também aí, já que a gente está fazendo algo voltado também no sentido de deixar algumas dicas, né? Sim, reflexões. Existe também muito empreendedor aventureiro. O cara, por exemplo, que amo contador, o meu, Toninho, beijo. Mas contador é contador, advogado é advogado. Então, assim, às vezes a gente vê uma empresa que nunca consultou um advogado, por exemplo, para formatar um contrato, né? Para fazer um preventivo.
ou que entra no mercado sem fazer um estudo prévio, sem consultar, por exemplo, serviços maravilhosos que a gente tem gratuitos, como Sebrae, né? Sem dúvida. Nada, e que dão uma série de informações e formações. E aí, né, o que acontece? Às vezes o sujeito erra sem nem saber que está errando. Chega lá na hora, eu falo, e aí a gente vai ponderar alguma coisa, até buscando essa negociação, né? Que não é uma negociação tirada da cartola, mas com análise de riscos processuais. Sem dúvida. E aí, não, mas o meu contador disse que... Tá, você pode ouvir um pouquinho agora a juíza de 20 anos, né? Nesse que talvez você tenha aqui um risco, porque isso assim não poderia ter sido feito, ou teria que ter sido feito de modo diferente, tá? Olha, então não é nem... não é que exista nem uma má-fé. Existe má-fé também, e dos dois lados. Existe oportunismo, existe de tudo. É como eu falei no início e resgato, né? Pessoas de caráter ou de dúvida quanto a este caráter podem estar em qualquer posição, lado. Em qualquer lugar. Não é tem mesmo? roupa, não tem cara, não tem tamanho, né? não tem... Então, então, esse desafio em relação ao que é lidar com essa conturbada, né, vivência da justiça do trabalho, eu lido assim. E aí, talvez caiba trazer aqui, até porque eu dei uma investigada, não sei se eu estou errada, mas eu vi também ali que acho que eu sou a primeira convidada mulher ou não? Sou? E você viu que a gente começou com o pé direito. Sim, mas não Vai tiveram... ficar difícil não, depois, mas hein? não tiveram muito. Tá brincando. Não tiveram muito, né? Mas a Tami comentou isso. Falou, nós precisamos trazer uma mulher, né? Pra gente poder... Porque pra poder ter essa... Né, essa característica, né, Tami? Nós vamos escolher a dedo. Eu não sei se está no script de vocês, que vocês não me anteciparam, mas eu vou até fazer um link, tomar essa liberdade. Um outro desafio pessoal, que eu diria, é de ser mulher nesse segmento. Eu ia te perguntar. Que ainda é bastante masculinizado. Bom, sem dúvida. Né? Sim. Hoje menos, mas quando eu ingressei lá com meus 28 aninhos... deve ter uma dificuldade maior que pro homem. Acho que dava para contar no dedo quantas mulheres tinham, ou não? A justiça, ela vem, né, assim, tendo um ingresso paulatino de mulheres. É até interessante, a Justiça Paulista, por exemplo, ela teve a primeira magistrada na década de 80. Olha isso. Apenas, é super recente. Sim. E para isso acontecer... Foi necessária uma intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Mulheres, para que o concurso não fosse identificado nas fases iniciais. Enquanto a prova era identificada, as mulheres prestavam e não ingressavam. No primeiro ano, que ficou anônimo, sem identificar, aí passou uma leva de mulheres nas primeiras etapas. Isso, olha que importante. Década de 80. O estado de São Paulo é bastante conservador ainda nesse sentido, né? E, de fato, nas bases que é por concurso, essa ampliação da presença feminina tem ocorrido, mas é interessante que quando se passa para os cargos de cúpula de tribunais, diminui que aí é uma movimentação por nomeação, a gente continua ainda tendo um disparate enorme. Grande. Né? Isso não é um reflexo do que é o mercado de trabalho da mulher como um todo. Não é né? só na sua área, não acho que é em toda em a todas, área, né, em todas. Então, a gente tem, assim, mulheres, isso segundo dados, né, pesquisas, é algo que eu acompanho bastante de perspectiva de gênero, mulheres que têm se capacitado mais, mas que ainda recebem uma média salarial de 70% do que recebem os homens nos mesmos cargos, né? E uma baixíssima participação em cargos de gestão, mercado de trabalho como um todo. Sem dúvida. E aí teve uma passagem, que falo dos desafios, uma passagem bem interessante que me marcou muito em relação a essa... dificuldade até cultural de identificar a mulher em determinados postos de decisão, de tomada de decisão. Eu estava lá na cadeira da juíza, né? Na sala de audiências, estudando os processos do dia, antes das audiências começarem, e aí entrou um advogado. E o advogado se dirigiu para mim e falou assim, eu queria falar com o juiz, despachar com ele. E eu cheguei a falar, pois não.
E ele disse assim, não, eu quero falar com o juiz, você pode chamar? Nossa. Né? Tá brincando. Porque Coitado desse cara. Ele tá vivo? Será que eu preferi? Mas olha isso, preconceito, né? De não mas conseguir, na verdade, é uma né? ignorância da parte do cara fazer isso, assim. Mas também tem um outro lado. Você deve olhar agora também e falar assim, olha onde que eu cheguei, olha o que eu faço. Deve dar um orgulho, né, doutora Amanda? Concorda? Porque a dificuldade é maior, com certeza. Mas você imagina o orgulho que ela tem de fazer o que ela faz, de ver onde você chegou até hoje. Deve dar um orgulho monstruoso pra você, assim, né? Eu acho que o mais importante nisso, e por isso também eu puxei esse assunto, né? Porque eu falei que eu também fui empreendedora e que todos nós possamos ser. Não há nada de errado com a mulher que faz a opção, né? De se dedicar, por exemplo, à criação dos filhos de forma mais próxima, né? Que possa viver isso ou que conjugue isso. A questão é que nós não podemos ter isso como uma regra de papéis que são ditados por uma cultura, né? E algo que ainda precisa também ser falado, ser discutido, é o seguinte, né? Nós temos esse processo gradativo de ingresso no mercado de trabalho, que foi forçado por guerras, né? Foram as guerras mundiais, com os homens indo para a guerra e as mulheres tendo que assumir a busca de sustento e trabalhar fora, que foi o pontapé inicial foi ali, né? Os homens, quando voltaram, muitos morreram, outros ficaram mutilados, incapacitados, então as mulheres tiveram que permanecer como provedoras dessas famílias no pós-guerra, e esse processo continuou. Mas algo não mudou ainda, que ou tem mudado em alguns segmentos, às vezes de um patamar financeiro e educacional maior, que é o seguinte: nós temos essa jornada externa e a jornada interna da casa e dos filhos, o papel da procriação, da criação dos filhos, continua ainda muito atribuído apenas à mulher. Então, o problema da dupla e tripla jornada, muitas vezes, né? Porque aquela mentalidade, o cara que o parceiro, muitas vezes, que também dá um banho no filho, que alimenta, ou que prepara uma comida, muitas vezes ele deixa escapar assim, não, mas eu ajudo em casa. Você não ajuda em casa, é o seu papel também, né? Você não está ajudando. Isso é tudo. Obrigação. Né? Claro. Então, porque se há esse trabalho externo, né, esses outros papéis têm que ser compartilhados mesmo. Família, acho que é isso. É isso, né? compartilhar. Então, eu acho que nós estamos aí cada vez mais avançando nisso. Que bom. Que bom, né? Aliás, eu vi até um convidado seu do beach tênis, o Daniel Daniel, e o Márcio. E ele trouxe uma questão interessante da de mulher. como o beach, né? Agora Você a mulher viu ele falando? E achei interessantíssimo, né? Que é isso, a mulher tem que estar onde realmente ela quer. A frase parece clichê, né? Mas ela é necessária e é verdadeira. É isso aí. Sem dúvida. Doutora, os volumes de processos trabalhistas aumentaram ou diminuiu depois da pandemia? Porque muitas empresas quebraram, tiveram um problema. Ou não, vem mantendo essa trajetória, mas ou você teve esse feeling que aumentou muito pós-pandemia? Olha, nós tivemos momentos de boom. De pico. De pico, né? Mas já voltamos a uma normalização, tá? Bom. E, por incrível que pareça, durante a pandemia, e nós não paramos, né? A pandemia 20 começou. Fez online. E 30 a gente já estava construindo o avião no ar para fazer as audiências todas por vídeo, com muita dificuldade, com um público que existe o excluído digital, né, gente? Existe. Esse discurso, todo Sem mundo dúvida. tem um celular, não é bem assim, né? Sobretudo no meu segmento, trabalhador rural, que a gente tem de tudo na nossa região, né? Mas ali, não deixamos a peteca cair nem um minuto. Nem um minuto eu vou ser injusta. 10 dias, porque dia 30 a gente já estava com o esquema todo já realizável de audiência. Isso aí foi uma virada de chave no segmento de vocês, né? Porque eu conversei com outro juiz amigo meu, ele falou, Lucas, a gente começou a trabalhar, nós trabalhamos mais com isso online, só que a gente conseguiu resolver mais processos também. Muito mais. Né? Porque foi uma necessidade que veio pro bem, Muito né? mais. Isso
isso dialoga um pouquinho até com o que eu comentei sobre a questão do conflito como oportunidade de Sim. aprimoramento. Não que, lógico, ninguém queria ter passado essa Pandemia. situação pandêmica, Só que foi- mas algumas coisas boas acabaram sendo gestadas e ficaram. Empresas que hoje estão economizando assim, né? Eu perdi, viu, Lucas? Porque eu amava sair daqui e dar uma palestra lá para os colegas em Pernambuco. Agora é tudo aqui, Rio Grande do doutora Sul. Amanda, entra aí, Entra, o link é esse. Então eu não tenho mais essas viagens, Pelo amor né? de Deus. Mas assim, como a gente já tinha isso disponível, mas precisou uma situação drástica como a Pra poder pandemia pôr em para a ativo. gente colocar em ação, né? Olha isso. E ainda é utilizado hoje em dia esse modelo à distância? Por exemplo, né? Quando a Justiça do Trabalho, Amanda, em Ribeirão, quarta vara, precisava ouvir uma testemunha no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente expedia um documento que se chama carta precatória, que é uma carta para o juiz de lá, falando, juiz, receber. chama o fulano Escuta de ele. tal, escuta ele aí para mim e me manda o depoimento dele, e vice-versa. Tem que pôr o outro juiz para trabalhar. Lá no CPC, né? A carta precatória. Quando é outro país, aquela pessoa que precisa ser ouvida está em outro país, também tem um instrumento rogatório, que a gente solicita uma cooperação do juiz do local. Isso acabou, né? Online, Hoje que eu quero ouvir Manda o o fulano, link, acabou. Entra aí, tá entra horário. nesse link, que eu vou te ouvir, né? E isso abreviou no processo Muito. 3 meses, Olha né? olha De isso. ir, de ouvir lá. Então, assim... Por isso ganhou velocidade. Muito. São avanços que nós agora absorvemos e não tem como Que legal. perder, né? Veio pro bem. Veio pro bem. Entrando um pouco na política, vamos pimentar o negócio aqui. Assim, trouxemos um tema bem atual. Dallagnol. Realmente foi errado, precipitado a candidatura dele, a cassação está correta. O que você tem a dizer para nós? Apimentou com vontade, né? Como Não- diz não é lá em biquinho, linha... não, é aquela dedo de dedo de moça. Com semente. Olha, se bem que a dedo de moça aqui do nosso Vila Dionísio com parmesão, Uma né? E um delícia. chopp é Ah, maravilhosa. Próximo podcast, que vai ter com certeza um outro da doutora Amanda, nós vamos pedir só pra servir no final do podcast. Combinado. Pode Combinado. Ó, Promessa é dívida. Vamos lá. Tema espinhoso, né? Sobretudo porque nós vivemos um momento de muito antagonismo, de assim, discussões muito apaixonadas e às vezes pouco racionalizadas. Eu tenho visto e dos dois lados, né? Que a gente pode falar que está bipolar mesmo a coisa, né? A gente, quando diverge em alguma coisa, eu acho que para divergir a gente precisa primeiro conhecer. Então, não tem havido muito assim, essa oportunidade de ouvir tentando compreender o argumento. A gente entra, às vezes, nessa conversa que envolve aspecto político, ou às vezes nem é política, mas acaba sendo politizada a questão, para rebater o que o outro está trazendo. Trabalha-se com muito pouco dado, trabalha-se com muito achismo, todo mundo é opinativo, né? Agora, a internet está aí para o bem ou para o mal, muita fonte Às de vezes informação. atrapalha, né? Fonte de informação não confiável, né? Desinformação. Mas respondendo, tá? E aí a minha opinião, com muito respeito às outras opiniões, mas dentro de uma análise técnica. Nós tivemos não só a situação do Dallagnol, como do próprio Moro, né? E tanto que ele está aí nessa perspectiva de talvez ter a mesma tendência de apreciação do caso dele, né? Cargos que foram muito importantes em um determinado momento político brasileiro, mas que talvez, de fato, tenham fugido do que é o papel de um juiz e de um advogado, né, representante da Advogado-Geral da União. Porque existem alguns pilares que, num Estado democrático de direito, são fundamentais. E a imparcialidade na condução de um processo é um pilar inegociável para todos nós como cidadãos. Eu, amanhã, se eu fosse ser julgada, eu gostaria de ser julgada por alguém que realmente respeite
estes princípios processuais, né? E foi uma pena que a gente tenha tido possibilidades de contágio desse julgamento, que foi o mais importante do Brasil, porque isso vicia, ou pode ter viciado, de forma a descredibilizar a própria justiça. Perfeito. Né? Sem dúvida. Então, assim, por exemplo, para mim, o Moro errou muito quando, durante o processo mais importante do Brasil, ele disse não ter nenhuma intenção política e, um minuto depois, ter aceito um cargo de ministro da Justiça. Né? Isso tem que levar a gente a pensar. Sem dúvida. Pelo menos pensar. Não precisa concordar ou discordar. Né? Então, assim, tecnicamente, para mim, houve muita precipitação, erros, e de tudo isso eu espero que fique ensinamento, que o Brasil cresça democraticamente, com fortalecimento do seu judiciário a partir desse episódio. Perfeito. Que aula, hein, Rodolfão? Que aula. Posso apimentar só mais um pouquinho? Já vem ele Só me apertar sem me abraçar. Mas é a última. É a última. Lava Jato. Mais pró ou mais contra? Olha, eu queria que houvesse uma lava-jato por ano no Brasil, né? Por ano. E é isso. Eu quero que as nossas instituições funcionem, né? É para isso que as instituições existem. Estão aí para isso, aí né? para isso, claro. né? Então, Lava Jato e qualquer outro processo de apuração para moralização dos nossos poderes sempre serão apoiados por mim, eu acredito, por qualquer pessoa que tenha, né, uma sanidade. O que não pode haver é preferência. Perfeito. Nesses processos. Interesses, né? Então, a gente precisa... Porque aí, volto a dizer, a questão da pilares, credibilidade dos pilares, tá? Falou tudo. Então, a Lava Jato, qualquer outro processo, e doa a quem doer. A gente não pode ter realmente político de estimação. Político é um servidor público. É isso aí. Perfeito. É um servidor público. Somos nós quem remuneramos esses políticos, né? E agora, por exemplo, nós estamos no momento novamente, de apurações. E que a justiça seja feita. Doa a quem doer, volto a dizer. Perfeito. É isso aí. Quem errou tem que pagar. Tem que pagar. É isso aí. A verdade é essa. Independente de quem for, né? Além da atuação como juíza e pesquisadora, você também é professora na pós-graduação. Como é a polarização política dentro das universidades? Que pergunta interessante, né? Muito interessante. A universidade é uma organização que reflete a organização maior sociedade brasileira. Então, lógico que isso também vai existir lá. O que é interessante da universidade é que ela consegue contar, muitas vezes, com pessoas capacitadas à condução das discussões, né? Promover diálogos assim, mais científicos também, mais balizados em dados. Então, eu diria que essa polarização ela existe, ela é saudável, volto a dizer, né? As divergências são saudáveis, mas são espaços de construção mais dialogada. Então, eu tenho hoje também a minha filha na universidade e a gente troca muito figurinha. É uma universidade bem politizada no termo de, não é o A ou o B, mas politizada no sentido de política, de polis, do público, né? Que essa é a origem do termo. E eu vejo os coletivos que existem na universidade. Gente, a universidade pública é um laboratório muito interessante. Né? Muito interessante. Deve ser. Então, seja por meio, né, desse convívio, da experiência hoje da minha filha, seja pelo meu contato com universitários e com pós-graduandos, a juventude ela é muito interessante, ela é muito abençoada, porque é um fervilhão, né? É um fervilhão. E a gente tem dito assim, mas o jovem de hoje é muito isso. Outro mito, eu diria, tá? Nós temos aí pessoas maravilhosas sendo gestadas aí nesses ambientes de conhecimento, né? Porque internet é maravilhoso e tal, mas
o Twitter não é local de construção de conhecimento científico, né? Não tenha O dúvida. polo disso ainda são as universidades. Então, respeitemos, né, as nossas universidades públicas. Eu, como uma egressa, né, de universidade pública, não posso ter uma fala em contrário, né? Até porque, para mim, por exemplo, foi fundamental que ela existisse para que hoje eu possa estar dando de volta um pouquinho à sociedade todo aquele aprendizado que se iniciou lá. Perfeito. Muito bom. Doutora, essa pergunta é fácil de perguntar. Como que você consegue coincidir todas essas atividades suas, fazer tudo que você faz com a família e ainda por cima tentar assistir o Fluminense a jogar futebol? Dá tempo? E, aliás, né, gente, começou tão bem esse ano. O que foi aquele jogo River Plate, o primeiro? Você assistiu? O que foi aquele primeiro para agora essa semana acontecer? Você consegue assistir ainda? Me explica. Como que você faz essa divisão Para na sua começar, eu sou mulher. Mulher consegue Mulher- homem fazer não. Isso que eu ia três falar. coisas ao mesmo tempo. Homem, se eu tomar água e for atender o Né? celular, acho que eu faço as Exato. coisas. Então, para começar, nós temos visão periférica, né? Então a gente fica com um olho no gato, outro no peixe, tá? Olha, mas é equilibrar pratos realmente, né? E hoje a gente acrescenta mais uma coisa, né? Há uma exigência ainda, e também em função do meu cargo, uma professora, uma magistrada, né? Eu tenho que estar com a minha unha feita, né? A gente quer também cuidar da saúde, então tem que ter um momento para fazer minha você. atividade física, e é desafiador, sim. E aí eu digo que o mais importante é a gente, nesse turbilhão de coisas, realmente inserir um autocuidado, ter o seu momento, né, de seu olhar interior, a sua espiritualidade é muito importante. Você ter, apesar de todo o trabalho, um hobby. Sabe por quê? Porque são essas coisas que vão manter a sua saúde mental para dar conta de todo o resto. Do seu trabalho. Né? Mas esses dias eu brinquei, eu vi no Instagram uma coisa maravilhosa, desses memes, essas coisas que a pessoa falava assim, amigo novo? Não quero, eu não tenho espaço, eu não consigo mais marcar nem nada com administrar os ninguém. antigos. Eu não consigo nem ver meus amigos antigos. Não tenho tempo, não quero amigo novo, né? Assim, e aí também a gente vai aprendendo a dizer alguns nãos, né? Tirando para aquele vizinho que te conquistou com pão de queijo, né? Primeiro com um alarme. Né? Depois o pão de queijo. Começou com o pé esquerdo, né? Então a gente vai triando algumas coisas, mas realmente é um exercício. Diário. Mas, se eu posso deixar assim alguma... que apesar de tudo, não deixe de ter o seu próprio tempo, que é esse tempo próprio para cuidar da sua saúde, do seu mental, com um hobby, algo que você goste, que você vai conseguir a energia, né, para fazer todo o resto. E também sem aquela pressão de achar que tem que ser perfeito e que tem que conseguir todos os dias. Vai ter dia que você não vai conseguir. E Você tá vai tudo colocar bem. uma determinada meta e não rolou. Ok, né? A gente também tem que relaxar. Dá um eu passinho para acho. trás para dar dois para frente, recuar. né? Exatamente. Perfeito. Doutora, você já explanou um pouco aqui para nós, mas eu acho que seria bacana dar um pouco mais de ênfase aqui nesse assunto. Por toda a sua trajetória, nós vimos claramente que você é uma mulher que lutou para conquistar o seu sonho e chegar onde você chegou. Você teve resistência ou sentiu algum tipo de preconceito ou pressão por ser mulher? Sim. Sim. Na verdade, ser mulher é desafiador. Tudo pra gente vai ser um pouquinho mais difícil. E não é mimimi, viu? A Tami só tá assim ali. Ela só tá Sabe? concordando ali. E aí, não basta verdade. você ser boa, você vai ter que ser excelente, né? Porque tem que compensar Um a mais, o tem que ter um a fato mais. de você ser mulher. Diversos aspectos, então, né, Rodolfo? Quer ver algo que eu não tô de fora do número? Não só o preconceito, mas como a percepção, muitas vezes, de que o seu gênero é determinante para algum sucesso seu. Então, por exemplo, quando eu busquei o mestrado, meu mestrado tinha pesquisa empírica, em campo.
que consistia em fazer as reuniões de mediação, avaliar, aplicar questionário, as pessoas atendidas respondiam que eu queria ter a ótica delas. Era uma pesquisa, inclusive, bem diferente, que ela não era meramente teórica. E as aulas na USP também coincidiam com dias úteis, que seria horário de audiência no fórum. E existe na previsão da magistratura, da lei da magistratura, a possibilidade de licença para estudo, para aperfeiçoamento. Quando eu busquei a minha licença de 1 ano e meio para realizar essa pesquisa e apresentei o projeto, você presta contas disso, o retorno que vai ser dado, aonde que depois eu vou aplicar, no que isso vai voltar para o meu judiciário, né? O meu empregador. Enfim, cumprido todos os requisitos, nenhum processo administrativo, meus processos em dia, julgamentos zerados, redondo, etc. Mas eu ouvi de um próprio colega, quando eu falei, consegui, ele perguntou se consigo conseguir. O comentário dele foi o seguinte, também, né? Bonita. Nossa. Aí deu aquela... Pensa. Tudo que eu fiz foi só porque eu sou bonito. Não, isso Só porque eu tenho olho verde. Eu consegui vender aquele carro. Olha isso. Então, a gente vê como... Né? Do seu lado, um colega. Exatamente. Então, quando eu fechei a cara, né? Ele viu que tinha... Nossa. Eu falei, não, tô brincando. Mas é um tipo de brincadeira que reflete um pensamento. Sem dúvida. Né? Não é brincadeira. Ali a gente tem que parar com essa coisa de brincadeira. Por exemplo, a brincadeira do assédio. Né? Sim, perfeito. Não é brincadeira. O mundo tá Empresas, chato. inclusive. Existe uma diferença. A mulher De sabe chato, quando é um elogio, ou quando, na verdade, né, quando é uma gentileza, ou quando tá passando uma barreira. limite, Né, A mulher do limite. sente. Todo mundo Sim. sente. Quem tá Todo do mundo, lado é verdade. sente isso, né? Esse tipo de desrespeito. E por mais... Aliás, o assédio sexual é uma matéria muito ainda... subnotificada, vamos dizer assim, né? Porque muitas mulheres, muitas vezes, têm até vergonha de levar isso a uma discussão para buscar uma reprimenda no âmbito da empresa. Com medo, né? Mas ainda assim a gente vê situações com provas, né? Porque muitas vezes se consegue essa prova, gravação, até imagens, né? Que demonstram que é ainda uma chaga no sentido mesmo de colocar a mulher como um objeto no contexto do mercado de trabalho, né? Então, são desafios diferenciados que nós temos, que conjugados com a questão ainda da responsabilidade por criação de filhos, cuidados da casa, tornam para a gente o mundo do trabalho ainda mais ríspido, né? Eu vi uma fala sua que realmente quem faz o que gosta não trabalha um dia, né? De fato. E são poucos que conseguem isso. Isso, sem dúvida. Né? Isso é uma ínfima quantidade de pessoas que têm, de fato, a possibilidade de trabalhar sem sentir que está trabalhando, né? Isso teria acontecido, talvez, comigo, se eu tivesse êxito no sonho de ser jogadora de vôlei. Que não rolou, né? Mais uma coisa que ela não falou pra nós. Vai soltando por parte. Então, mas eu tenho o meu amador, minha válvula de escape. Segunda e quarta. Joga pessoal vôlei também. Sim, nós temos nossos times de vôlei sagrado. Minha terapia, né? Uma das. Mas... grande parte das pessoas trabalham para se manter, para ter uma dignidade, né? Então, assim, você chegar num ambiente para trabalhar em que haverá um desrespeito de qualquer forma, uma gestão abusiva, ou assédio moral, que a gente fala no trabalho, né? Ou assédio sexual, que não é restrito à mulher, mas que predominantemente a mulher é que ainda é vítima, né? Pela cultura patriarcal, pela cultura mais machista. Gente, isso é inaceitável, né? Você ter um meio ambiente envenenado em função de desrespeito de gênero, de qualquer forma, preconceito, de qualquer forma. É difícil aceitar, não podemos aceitar Não, a gente isso. tem que evoluir, né? Perfeito. Doutora, hoje sua filha cursa Direito também. Sim. Qual a maior lição que você passa para ela com toda a sua experiência, com toda a sua carreira, sua trajetória? O que você fala, filha, você tem que ir por esse caminho. O que você mais passa para ela, vendo tudo isso que está acontecendo? Olha, eu até
não torci muito para que ela fosse para essa área, Ela não. que escolheu, doutora? Ela que escolheu. Juro para você, né? Você já sabia das dificuldades. Das né? dificuldades, né? Das dificuldades. E outra, você tem que se fortalecer muito, porque eu falo assim, quem tem um restaurante e atende as pessoas ali no momento, é um momento de graça, né? Que as pessoas estão bem, estão curtindo, estão felizes. Quem vai trabalhar com o direito não vai trabalhar com lei. Eu, inclusive, falo isso com os meus alunos. Você não pensa que a sua matéria de trabalho é lei. Você vai trabalhar com pessoas e com os conflitos, né, que envolvem essas pessoas. Então, é algo que a gente tem que exercitar, se blindar, mas nem sempre é possível. Bem ou mal, aquela energia, eu acredito muito em energia, ela rola ali, né? E você tem contato com situações delicadas, né, difíceis, tomada de decisão. Então, eu nem pensava, assim, num primeiro momento, em estimulá-la a esse caminho do direito. Mas aconteceu, até porque mãe, o pai longe, quando dava uma febrinha não podia ir para a escola, então levava para a sala de audiência para ficar ali, aí entre uma audiência e outra, né, botava ali para ela deitar, ou brincar, e aí ia com o termômetro ver como é que estava a febre. Isso foram várias vezes. Cresceu no ambiente. Cresceu no ambiente, cresceu me vendo, e apesar das dificuldades, eu vibro com o que eu faço, né? Que legal. É claro que se eu tivesse nascido herdeira, eu também não ia reclamar. Não ia achar ruim, não, né, doutora? Mas, né, eu consegui um trabalho que me realiza Sem também. Dúvida, Né? sem dúvida. E ela está lá. Mas eu vou te dizer, Lucas, eu espero até que você a conheça, o Rodolfo também. É uma menina que mais me ensina. Tá? Mais me ensina, talvez, hoje do que eu ensine a ela. Porque quando eu lembro de mim, com 17, 18, 19 anos, eu falei, gente, que bocoió eu era. Olha como ela caipira, é perto do né? E ela é de uma estrela, assim, desde uma maturidade, Olha, que legal. desde muito nova. Tanto que eu não tive grandes dificuldades, sabe? É uma grande parceira. Fico muito feliz quando ela liga para discutir alguma coisa. A gente está nesse momento, né? De tirar uma dúvida. Eu morro de medo, né? Porque me formei há 20 anos, né? As coisas muitas vezes mudam. Você se afasta de algumas matérias, se especializa numa área. Mas, então, o que eu passo para ela, né, é de seriedade, no sentido de saber que o que ela está escolhendo é lidar com pessoas. Né? E isso é de uma responsabilidade, seja qual for o papel que você esteja exercendo dentre esses vários possíveis, quando a questão é direito, justiça, judiciário. O advogado, o defensor público, o promotor, o juiz. E ali são protagonistas, né? Em papéis diferentes, mas todos voltados a uma mesma intenção, que é fazer o melhor possível para cada caso, né? O justo. Luquinha, escuta essa aqui, ó. Além de juíza, professora, mãe, você também é cantora e compositora, com 2 canais no Spotify. Aliás, depois já me fala o canal que eu quero anotar aqui. Qual o seu estilo musical e como é o processo de criação das suas canções? Nossa, vocês fizeram assim uma... Acho que você, a vizinha, ajudou, porque nós ficamos mais perto, mais próximo das informações. A Tami conseguiu. Legal. E para acabar, assim, de te ajudar a responder, o direito te influencia em alguma letra, alguma Sim. coisa? Também. Vamos lá. Nós comentamos aqui, né, dessa minha experiência com a música. E desde aquela época, eu gosto muito de poesia, Aliás, antes de eu contar isso, tem uma em específico que sempre foi muito guia para mim, que é bem pequenininha, de Mário Quintana, né? Fala pra gente. Nessas dificuldades, a gente está falando de construções, e acho que vale a pena compartilhar, né, com o nosso público aqui, que é o seguinte: a distância das coisas não é razão para não querê-las. Que tristes os caminhos não fosse a presença distante das estrelas. Né?
Mário Quintana, eu li isso uma vez, pequenininho, mas para mim foi tão inspirador, tanto que eu levo, mesmo. né? Verdade. Então, vamos lá, né? O caminhar, sobretudo, é o mais importante. E nessa época de faculdade, entre essas leituras, e aquela época, como pode, né? Sobrava tempo para ler coisa que não era técnica. Hoje a gente só fica lendo técnico, né? Não dá tempo de fazer. Mas eu acabei produzindo alguma coisa com amigos. E é claro, essas canções não eram gravadas, a gente não tinha dinheiro para gravar, né, gente? Mas ficava ali, escrito, né? E quando foi em 2016, sabe aquelas arrumações que você faz na casa um dia? E eu achei um monte de coisa escrita. Eu falei assim, gente, eu vou gravar isso. Olha, né? Hoje está tão fácil. As pessoas têm estúdios em casa. Sim, é um computador, muitas vezes. Um microfone bom. Um microfone. Aí contactei um artista. Esse sim é artista. Eu não. Eu sou uma amadora, né? Mas tinha isso. Eu falei assim, eu quero gravar sem nenhuma pretensão profissional. A minha pretensão foi, eu quero deixar isso gravado para minha filha. Eu quero que... né, vai chegar o dia de eu não estar nesse plano, mas... talvez seja uma forma também dela me ter próxima a ela, né? E aí gravei o primeiro. São músicas... Eu não sou uma cantora, eu sou um pouquinho melhor como letrista. Isso eu sem querer parecer pretensiosa, mas eu tenho uma certa facilidade em letrar. Tanto que, assim, esses meus amigos que a gente retomou o contato por rede social, né? Depois de um tempo, a gente foi se achando e a gente começou a se reunir em Minas, né? Tá cada um hoje num lugar, fazendo uma coisa, um arquiteto, o outro é defensor público, etc. Mas a gente começou a ir uma vez por ano para lá. E aí eles começavam a tocar, tomar uma cerveja e falar, Amanda, olha essa melodia, você acha que dá música? Você consegue pôr uma letra? E aí saiu o segundo, assim, né, desses encontros recentes. E aí eu gravei em 2016, salvo engano, o primeiro, e depois em 2018. Realmente está lá no Spotify, porque hoje realmente todo mundo tem acesso a isso, mas foi uma forma de ser um repositório. São canções de muita inspiração na música mineira também, né? MPB, alguma coisa de samba, com essas referências. Inclusive, tem uma que chama Para o Meu Velho Amigo Lô, que é o Lô Borges, que é uma música que um desses amigos cantarolou no violão, e aí acordou, né? E me mandou de madrugada, quando eu peguei o WhatsApp, 7 da manhã, tinha uma música. Olha aqui, eu sonhei com Lô e fiz essa música. Eu falei, a música vai chamar Para o Meu Velho Amigo Lô, né? Perfeito. E aí eu letrei e nós gravamos depois. Então é isso, é uma brincadeira, mas Que legal. É um pedacinho também, né, registrado do que eu pude viver, do que a juventude, a faculdade e as amizades me propiciaram. Que legal, Nós hein? vamos deixar aqui embaixo o Spotify dela. Claro que sim, não pra tem todo dúvida. mundo tá acompanhando. Podemos? Tá Pode, autorizado? E quando a gente faz assim, aparece aqui, né? Então tá bom. Que honra! Que honra! Rodolfão, que bate-papo gostoso, hein? Cara, e eu escutei umas palavras aqui que eu nunca ouvi na vida. É. O repertório da doutora é vasto. violento. Que legal. Fala pra doutora o que tem agora. Doutora, nós temos um quadro que se chama Acelera Ayrton, até em homenagem ao nosso grande herói aí que nós tivemos, né? Sim. E para fazer também um comparativo com o nosso mercado aqui, que é de Claro. automóveis, né? E qual é a ideia desse programa? Eu e o Lucas vamos te fazer algumas perguntas e a intenção é que você responda o que vem na sua cabeça. Ah, tá. Resposta fulminante. Resposta rápida. A Claro primeira que coisa. ligo. Claro que você pode dar ênfase na sua resposta, é um bate-papo, obviamente, mas a intenção é Tá, que papum. o que veio na cabeça traz pra nós, né? Roda a vinheta aí, ô Rodrigão. Manda a sua primeira. Podemos começar? Está preparada? 3, 2, 1. Vamos lá. Nossa, a thumb já começou É. aqui. Vamos lá. Direito ou música? Música. Uau. Ser advogada ou juíza?
Juíza. Família pra você é? Maitê. Eu acho que eu já sei a resposta então aqui. Seu maior sonho? Nossa, eu tenho tantos. Tem que ser assim? Um. Que a Maria Rita gravasse um samba meu. Olha. Que legal. Vai chegar pra você, viu, Maria? Vai chegar pra você. O que a Amanda tem medo? A Amanda tem medo de... Perder a saúde. Não é morrer, mas me preocupa uma situação de viver sem saúde, de forma muito contundente. Porque isso traz muita dor ao entorno, né? Sem dúvida. Isso eu tenho um pouco de medo. Um lugar que te traz paz. Mar de Espanha. Olha. Minas Gerais, não é Europa. Imagina o tanto de histórias, né, que você viveu ali. Muitas. A Tami sempre põe, adoro, Tami. Não precisa nem pôr mais, porque é praxe. Se você pudesse abraçar alguém que não está mais aqui entre nós, quem seria? Minha tia Glória, que foi uma referência, assim, também de mulher, de ir à luta, né? Essa história não deu tempo de contar, mas de parte do meu pai, 5 irmãos que ficaram órfãos, meu pai com 13, e aí os irmãos foram criados separados, sabe? Cada um para uma parte da família, mas em um dado momento, quando eles se tornaram adultos, eles começaram a se rejuntar, né? E é uma história muito bonita. E essa tia, em específico, não teve filhos, mas foi uma mãe. Também para mim, que sou a filha primeira. Eu não falo a mais velha. Parem com esse negócio de filha mais velha, que é péssimo. É a primeira filha, né? E aí, aquele xodó. E eu sinto muita saudade dela. Legal. Carro pra você é uma paixão ou um bem de consumo? Paixão! Paixão! E é por isso que eu comprei o meu aqui, atendida, né, por vocês. O Lucas maravilhoso, me atendeu muito bem. Carro é paixão, Não carro é fique vivência. com ciúmes. É. Não fala muito, porque tem Ele ciúmes. combina antes com todos os convidados. Fala que você comprou comigo, que foi melhor. Tem ciúmes, Amanda, não precisa falar. Quantas memórias, né? As viagens verdade. propiciam, né? Colocar um CD bom, Amanda B, que tá no Spotify, e ouvindo na viagem. É maravilhoso. E olha quando começa a nossa responsabilidade, cara. A gente vende sonhos, né? Eu tenho um amigão meu de São Paulo, ele fala, cara, eu não vendo carro. Eu realizo sonhos. Cara, porque é verdade. Você quer comprar um carro legal, é uma conquista do seu trabalho. E nessa hora, a empresa tendo credibilidade, a gente não quer vender o carro pra você. Eu falo pros meninos, vender carro uma vez pra uma pessoa é fácil. Quero ver vender 2, 3, 4, aí é difícil. Fidelizar, né? Fidelizar é Essa é a difícil. diferença hoje. Amanda, Renato Gaúcho ou Fred? Ai, gente, o Renato Gaúcho, com aquele gol dele sobre o Flamengo, nos 47 Ela do sabe segundo tudo, tempo, meu. Campeonato Carioca. E assim, eu fui apaixonada por ele por muito tempo. Mas o Fred, gente, na história do Fluminense, tem um diferencial, né? Fred. Fora que é um gato. Fred, quando você vier aqui, nós vamos chamar a doutora Amanda pra te conhecer. Não, e eu tirei foto com ele lá Tirou no já? Rio, no penúltimo Carioca, eu estava no Rio, no Jogava mesmo muito, hotel, jogava muito. mesmo hotel que o time estava hospedado e concentrado. E aí, chegando no hall, o pessoal chegando, eu tirei foto, tá no meu Instagram, Olha que tá lá, legal. né? E fomos para uma... Primeiro eu fui, na verdade, para Portela, para Feijoada da Portela. Olha que Saí foda. de lá no horário do jogo do Fla-Flu, fui para ver Fred e companhia, né? Não é o Fluminense, é Fred e companhia. E nós saímos campeões cariocas. Foi muito bom. Que legal. Que bate-papo, hein, Rodolfo? Muito bom. Agora, eu tô querendo ouvir ela cantar. Dá uma palhinha pra nós, por favor. Sério? Sério. Seríssimo. Vai, por favor. E você veio preparada, porque ele trouxe o violão, mas Não fique à precisa. vontade. Mas eu acho... É porque ele me pediu...
Mas eu achei que não ia dar se você quiser tempo. só cantar sem o violão, você tá em casa. Vamos ver se dá aqui, Pega né? ali, Tami. Vamos tentar uma Olha coisinha. que honra. Que honra, que honra. Oh, Hã? vamos Ao ver como a vivo gente e na faz. capela, É hein? isso aí. Ixi. São pra poucos. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Deixa o que dá aqui. Ó. Deixa eu ver. O que você quiser. Ah, vamos de uma mineirice, então, né? uai. Que tem. É, uai. Não é? É, uai, sou. Trem. Trem. Hã? Sim. Canta uma que você quer, depois você canta uma sua. Duas. Não, vamos de uma. A minha ninguém conhece. É só dar uma palhinha de uma que você gosta muito. Deixa eu ver aqui. Ver um tom. Veja, meu bem, arco-íris já mudou de cor. Uma rosa nunca mais desabrochou. Quero ver você com esse gosto de sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor. Uma rosa nunca mais desabrochou. Não quero ver você. Eu não quero. Veja, meu bem, arco-íris já mudou de cor. E eu não quero. Vocês conhecem essa música? Não, né? Não. Que ela fala assim, que a gente falou hoje sobre mulher, homem provedor. Eu vou direto a esse ponto, então, aqui da letra, que fala: veja, meu bem, gasolina já subiu de preço. Eu não quero nunca mais seu endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim. E essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, amarga vida, pra você gostar de mim. Essa é uma musiquinha mineira. E a Margarida? Que isso, hein? Canta eu vou- super bem, cara. Coitada da Paula Fernandes. Ela tomou uma surra aqui hoje. Doutora, parabéns. Nada. Uau, que Isso é voz, pra hein? gente tentar finalizar assim, gente. Não tem que buscar meio de vida para Margarida gostar de você, né? Vamos superar isso. As Margaridas estão aí, estão elas próprias com os meios de vida dela. Eu me sinto uma mulher muito feliz, muito realizada, de poder hoje exercitar todos esses papéis, né? O papel de mãe, de magistrada, de mulher, e com essa liberdade. Mas isso ainda é uma realidade tão distante de tantas mulheres. Eu agradeço muito que a LT4 tenha me dado essa oportunidade de vir representar um pouquinho dessas mulheres que podem fazer o que querem e representar todas as mulheres para as quais eu torço tenham essa mesma oportunidade, né, de exercitarem suas dimensões humanas na íntegra, né, com todos os papéis que uma mulher pode exercitar, conjugando, equilibrando os pratos com essa liberdade que hoje eu tenho, né? É o que eu quero, um mundo assim para minha filha. Quem aqui mais tem filhos, né? Todos. Para os nossos filhos, num mundo menos bipolar, menos
antagônico em todos os sentidos, do trabalho, do gênero, né? Tudo isso que a gente conversou aqui de modo tão saudável. Eu só agradeço essa oportunidade, viu? Doutora, a gente que agradece, você engrandeceu aqui o nosso podcast, uma honra ter você Subimos aqui. um nível hoje. Subimos um degrau muito importante aqui. Não, desculpa alguma coisa, né? Eu não sou podcasteira profissional, mas... Eu não sei não, acho que é sim, viu, Lucas? Cadê o presente da doutora? Posso dar? Claro. Um simples gesto de obrigado por ter aceitado esse Foi uma convite delícia. nosso, né? Uma delícia mesmo. Tem pão de queijo aqui? Não tem, porque ia ficar estranho. Mas você vai levar um pão de queijo hoje especial que você nunca comeu da Soninha. Tá aí? Tá bom. Olha Vai que levar. maravilha. É verdade. Olha, gente. Bonezinho. Olha, não é um bonezinho qualquer. É, Peraí. LT4. Vou Vou ficar invocada Ó, aqui, ó. combinou, figurinha. Tamo bem de modelo, hein, Rodolfo? É um Obrigada. simples gesto. Quero muito te agradecer, doutora Amanda, que assim, quando a gente começou esse projeto, eu e o Rodolfo, a gente tem que ter pessoas do bem, pessoas empreendedoras, pessoas que levem um pouco da sua vida para as outras pessoas, e justamente isso, plantar a sementinha. Então, assim, você, na hora que nós falamos assim, vamos chamar a doutora Amanda, será que ela vai topar? Eu falei, vai topar. Falei, vai dar certo. Então, assim, te agradeço muito de coração, foi top, obrigado por ter aceitado, né, o nosso convite. E agradeço muito mesmo pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, desejo muita boa sorte, muito sucesso, ainda mais, né? Amém. Vocês já têm muito sucesso na confiança do que fazem em termos de venda de sonhos, né? Isso aí. E que tenham também aqui nesse espaço de diálogo tão gostoso, tá bom? Bate-papo. Legal. Tudo de bom. Esse foi o LT4 Cast Show e tchau.